sacrifício, qual a expectativa que você tem em relação à cruz de Cristo, ao sacrifício que Ele fez. Mas vamos continuar. Bom, nós lemos também a partir do versículo 4 uma afirmação do autor do Evangelho. Ele afirma que isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. E eu acho interessante, né, que esse texto de Mateus ele é construído com base em importantes citações do Velho Testamento, justamente por causa da expectativa errada que o povo tinha a respeito do Messias. E ele faz questão de usar textos messiânicos, e não apenas ele, mas a própria canção do povo também é um texto messiânico, para poder reafirmar que Jesus era aquele Messias prometido. Mostrar dentro dos textos que em nenhum momento estava escrito que seria da maneira como eles estavam vendo. Quando a gente lê no versículo 4, que ele disse isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito, essa primeira parte que digam o povo de Jerusalém, algumas versões vão dizer, dize a filha de Sião, é uma passagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 62, versículo 11, que diz que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. A segunda citação de Mateus vem de Zacarias 9:9, que diz, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Estas palavras dos profetas iluminam e orientam o relato. São textos messiânicos e, no entendimento dos evangelistas, se cumpriram plenamente em Jesus. É engraçado porque eles conheciam o Velho Testamento. E como assim eles não conheciam como se daria o cumprimento da promessa? Isso é muito importante para nós hoje. Porque se a gente quer conhecer a vontade de Deus, se a gente quer saber como viver uma vida digna do Senhor, como saber isso sem conhecer a palavra? Como é que a gente vai ter um relacionamento íntimo com Deus? Como é que a gente vai ter essa proximidade com o Senhor se a gente nem conhece a palavra dele? Aqui fica um convite para você, para que você não tenha uma expectativa errada do Messias, para que você não tenha uma expectativa errada da Páscoa, do sacrifício, daquilo que Jesus fez, para que você não acabe associando salvação a uma vida sem aflições, uma vida dissociada de problema, como muitas pessoas fazem. Leia a palavra, medite, não faça como esse povo, não tenha uma expectativa errada de Jesus. Jesus nunca prometeu que seria fácil, Ele prometeu que estaria conosco. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu. E Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não tenha uma expectativa errada do seu Messias. Conheça-o através da palavra. Mas continuando aqui, eu disse que o cântico também, ele é um texto messiânico. Esse cântico ele se encontra lá em Salmo 118, versículos 25 e 27, que diz, ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Inclusive, Hosana, a palavra Hosana, ela significa, literalmente, venha ao meu auxílio. Ou, por favor, salva agora. Antes do nascimento de Jesus, essa súplica ela virou uma aclamação. Louvado seja o Senhor. A gente vê, né, lá naquela parte que fala do nascimento de Jesus, dos anjos, que essa súplica virou uma aclamação. Mas ainda assim significa, vem auxílio, concede salvação, por favor, salva agora. E o texto diz assim, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Isso é uma parte da canção dos peregrinos.
O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a porta do altar. Os peregrinos estavam cantando. Alguns lançaram as suas capas, outros colocavam galhos, ramos de galhos que cortavam no meio do caminho. E quando a gente vê a canção que eles estavam cantando, era um cântico que expressa esperança, que expressa salvação e que expressa libertação. Então, voltando à minha pergunta lá inicial, por que Jesus tinha que entrar dessa maneira? Jesus precisava entrar dessa maneira porque, como eu disse também, Jerusalém era um centro de poder político e religioso. E Deus, Jesus, na verdade, ele estava vindo com uma crítica a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Jesus, ele, com aquela entrada humilde, com elementos humildes, como eu disse, até ridicularizado às vezes, ele critica não apenas o poder deste mundo, mas também o ideal de Messias aguardado pelo povo hebreu. Jesus frustra a expectativa do seu próprio povo e permanece fiel ao anúncio da chegada do reino de Deus. E a grande questão que nós precisamos pensar é que, da mesma maneira que Jesus se manteve fiel ao propósito de estar estabelecendo o reino, a igreja também precisa permanecer fiel a Jesus nesse propósito. Que você possa estar se alegrando, lembrando da entrada triunfal de Jesus, lembrando como ele veio, lembrando que ele quebrou, ele frustrou aquela expectativa errada, que nós precisamos permanecer fiéis e não ter expectativas errôneas. Que a gente não venha, como Paulo diz, nos conformar com este mundo, mas que nós possamos ser renovados, possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a nossa mente ela só vai ser renovada a partir do momento que a gente parar para ler a palavra, parar para estar em oração, parar para meditar, não apenas ler